Amém, irmãos? A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Pai do Senhor para você que está aí nos assistindo aí da internet, que Deus abençoe também, no nome de Jesus. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Quantos recebem em nome de Jesus? Graças a Deus, aleluia. Eu sei que Deus ele é tremendo, Ele tem feito grandes coisas nesse lugar. Ele tem operado grandes coisas nesse lugar. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Deus vai falar no seu espírito, Deus vai trazer um entendimento aí no seu coração, no seu espírito, e que você possa tomar posse dessa palavra nessa noite. Que o Senhor Jesus possa, em nome de Jesus, falar no seu coração nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite, irmãos? Quantos precisam ouvir a voz de Deus nessa noite? Domingo passado nós ministramos uma palavra poderosa e a gente liberou aí algumas chaves em nome de Jesus, poderosas da parte do Senhor. Nesse domingo não vai ser diferente. Eu quero que você, em nome de Jesus, esteja aí atento àquilo que o Espírito de Deus vai falar no seu coração. Nós cremos que nesses dias, nós estamos vivendo aí dias que Deus tem falado no nosso coração, que esse mês vai ser um mês de, fala comigo, de cura. Deus tem manifestado no nosso coração um tempo de cura, amém, irmãos? Já tem surgido vários testemunhos de cura, de transformação, de libertação, e hoje não vai ser diferente. Eu creio nisso no nome de Jesus, que Deus vai falar aí no seu espírito, Deus vai falar aí no seu coração de maneira poderosa da parte dele, e em um nome de Jesus. Quantos estão com frio aí? Parece que o negócio está muito frio, tá não? Tá não? Então fala para o seu irmão, dar glória a Deus é de graça, não paga nada. Fala para ele aí. Aleluia. Quero liberar uma palavra aqui, algumas chaves. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas domingo passado eu recebi demais da parte do Senhor com aquela palavra que Deus ministrou o nosso coração, que Deus bradou sobre o culto de Maria e o culto de Marta. Quem lembra a mensagem? E depois nós entramos lá sobre, continuamos falando sobre essas duas irmãs, na ressurreição, no milagre, na verdade na operação de Jesus, na ressurreição de Lázaro. Hoje nós vamos entrar aqui, eu vou te ensinar algo poderoso da parte do Senhor, para ainda esse ano. Quantos nesse ano viveram, na verdade, viveram um vento contrário? Na sua vida, veio um vento contrário, você não entendeu nada. Hoje eu quero pregar só para pessoas que nesse ano viveu um vento contrário, em alguma área da sua vida. Alguma área você falou, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. A Bíblia nos fala que tem vento que vem contrário e a gente não entende, não compreende. A Bíblia nos fala que em um determinado momento, na verdade em 3 momentos, a Bíblia nos ensina que o vento soprou contrário. E eu quero te ensinar nessa noite que esses ventos contrários que sopram na minha e na sua vida, não é para nos matar, não é na verdade para nos julgar, nem para nos humilhar, nem para nos desmotivar, nem para nos, na verdade, tirar a nossa coragem, tirar o nosso ânimo, mas esses ventos contrários que sopram é em nome de Jesus, irmãos, para nos fortalecer, para nos honrar, para gerar a vitória de Deus na nossa vida, para nos ensinar que nós somos mais fortes e que Deus está conosco mesmo no meio da tempestade. Quantos crê, diga graças a Deus. Aleluia. Fala comigo, o vento contrário sopra é para nos favorecer. Irmãos, falar é fácil ou não? Mas quando você está vivendo esse tempo de vento contrário, é algo muito difícil ou não? Porque tem coisas, irmãos, que nós só vamos saber, fala comigo, se passarmos. Porque tem hora que você vê o irmão contando uma dificuldade, você fala, isso aí não é tão difícil nada. Porque você não passou, porque você não está passando, porque você não enfrentou. Eu disse aqui que é fácil resolver os problemas das pessoas, sim ou não? O difícil é resolver o da gente. Tem mudanças que levou esse ano inteirinho e ainda você não mudou. E eu ainda não mudei. Passou todo ano e a gente ainda não mudou. Porque fala comigo, transformação. Fala, mudanças são muito difíceis de serem alcançadas. Irmãos, tem mudança que na minha e na sua vida só vai ser por onde? Fala comigo, pela fé. Tem mudanças, irmãos, que nós deixamos Deus agir no nosso coração. Tem mudanças que na verdade é por experiências que a gente vai passando. Mas tem mudanças que é pela fé na minha e na sua vida. Eu sei que tem hora que a gente não entende por que nós estamos passando por certa situação. Mas a Bíblia ela nos ensina, irmãos, que até o vento contrário é para nos favorecer.
Eu creio nisso, irmão. Quantos tomam posse disso? A Bíblia nos fala lá em Marcos 11, 23, que diz assim, em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas se crer, fala comigo, se crer. Irmãos, está tudo pego nisso. Fala de novo, se crer. Irmãos, não basta só ter fé, não basta só dizer, não basta só falar, precisamos, crer. A nossa fé está fundamentada naquilo, fala comigo, que cremos. Um culto como esse, irmãos, tem como Deus operar, fala comigo, um grande milagre. Mas eu preciso o quê? Só ter fé, só falar. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Eu preciso determinar. Eu preciso não voltar atrás. Eu preciso, em nome de Jesus, irmãos, falar: eu creio. E essa palavra eu creio é você estar dizendo para o seu inimigo, para o seu adversário: eu não vou voltar atrás, eu não vou arredar o pé, eu vou tomar posse em nome de Jesus. Yarapadai Docomanai. Quantos crê nessa noite? Irmãos, diga para o seu irmão: um sinal sempre vai te levar em algum lugar. Levanta a sua mão para o céu, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu profetizo nessa noite que se um sinal sempre te leva a algum lugar, eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua família. Eu libero uma palavra profética em o nome de Jesus, que Deus te dê um sinal na palavra, que Deus te dê um sinal dentro desse culto, que Deus te dê um sinal em nome de Jesus, falando no seu coração, que Deus te dê um sinal em visões, em revelações, mas que Deus te dê um sinal nessa noite, que te leve, te dê um lugar de propósito, que Ele te dê um sinal de destino, que Ele te dê um sinal de decisão, que Ele te dê um sinal de transformação, que Ele te dê um sinal nessa noite, que esse culto seja um culto que Deus te dê um sinal em o nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia nos diz que desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem hora, irmãos, que se Deus te der e falar: é aqui, levante, tome posse, caminhe, tome decisões, avance naquilo que Deus está te dando como sinal. Não fique esperando Deus fazer aquilo que Ele já te deu a direção. Não fique esperando Deus fazer aquilo que Ele já, a porta que Ele já abriu. Precisamos o quê? Fala comigo, passar por ela. Sabe o nosso maior erro? Achar que a gente vai chegar aqui e Deus vai fazer. E não funciona assim. Deus sempre faz a partir de alguma coisa. Pensa nisso. Deus sempre faz a partir de alguma. Ele olhou para a mulher e falou assim: o que você tem na tua casa? Olhou para outra viúva e falou assim: vai lá e faz o pão para mim, volta, faz para você, depois faz para o seu filho. Ela falou assim: não, eu só tenho uma pouquinha medida, nós vamos comer, eu e meu filho, depois nós vamos morrer. Ele falou assim: assim diz o Senhor, enquanto eu tiver na sua casa, a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Deus sempre faz a partir de alguma coisa. Olhou para outra mulher, para aquela mulher, e falou para ela assim: vai para tua casa, pega os vizinhos panelas, e esse pouquinho de azeite vai se tornar em uma grande quantidade de azeite. Deus sempre faz a partir de alguma coisa. Deus sempre faz a partir de uma ação nossa. O nosso maior erro é passar as portas e achar que Deus tem que fazer, e Deus não tem que fazer. Está entendendo o mistério? Deus não tem que fazer, Deus não precisa fazer. Quem é que precisa de Deus? Somos nós, não é verdade? Quem é que entende, que anseia pela manifestação de Deus nesse lugar? Irmãos, não tem nada mais que importa nesse lugar a não ser Jesus, irmãos. Não tem nada mais importa, só uma coisa é necessária nessa noite, igreja. É só você, na verdade, falar para o seu espírito e para a sua alma que só uma coisa importa nesse lugar. Só uma coisa importa, e essa coisa, na verdade, é o que importa nessa noite, é Jesus. É estar aos pés de Jesus, é colocar aos pés de Jesus aquilo que realmente, fala comigo, importa nessa noite. Entenda isso: toda vez que o vento sopra contrário, um grande sinal da parte de Deus vai se manifestar. Toda vez que o vento sopra contrário, um grande milagre de Deus vai se manifestar. Como assim, pastor? Eu perguntei quando estava vivendo uma coisa difícil.
Tem hora que a gente está vivendo uma situação tão difícil que a gente quer que Deus resolva aquilo que a gente começou. Tem hora que a gente quer que Deus resolva aquilo que eu comecei. Isso é interessante, não é, irmãos? E falando sobre vento que sopra contrário, toda vez que ele vem contrário sobre a sua e a minha vida, uma grande manifestação de Deus vai acontecer, um milagre da parte de Deus vai acontecer. A Bíblia nos fala lá em Mateus, irmãos, que o vento veio sobre uma casa, e a casa estava firmada na onde? Sobre a rocha. E o vento veio a enxurrada, veio a chuva, e a casa não caiu, porque estava firmada na rocha. A Bíblia nos ensina que Jesus no barco, dormindo no barco, se levantou uma grande tempestade. O vento soprava contra o barco, a ponto de se pensar que eles iam afogar, que eles iam naufragar, que eles iam afundar. E de repente eles correm e acorda quem? Jesus. Jesus levanta numa calmaria e diz ao vento e diz ao mar: toda vez que o vento sopra contrário, um grande milagre vai acontecer. Eu não sei quanto a você, mas eu tomo posse dessa palavra nesses dias. Eu não sei na verdade, o quanto você precisa que Deus haja nessa noite, mas eu estou profetizando sobre a sua vida. Esse vento não vai te parar. Jesus vai se manifestar no meio desse vento e vai te entregar a sua vitória no nome de Jesus. Você que crê, exalte o nome dele, porque toda vez que o vento sopra contrário, um grande milagre de Deus vai acontecer. Em Marcos, a Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus saiu à parte para orar. Jesus foi fazer o quê? Foi orar. O ministério de oração de Jesus, ele era impressionante. Ele acabava de fazer uma grande obra e não ia festejar e nem comemorar. Ele ia orar novamente. E a Bíblia nos fala que ele disse aos discípulos: vocês podem entrar no barco e atravessa para o outro lado, porque eu vou fazer o quê? Orar. Irmãos, talvez nessa semana não tiver nem tempo de orar, não é assim? Talvez nessa semana a gente não teve nem tempo de buscar ao Senhor. Talvez nessa semana a gente só lembrou de Deus porque tinha o culto. Ou talvez lembrou de orar porque tinha o quê? O culto. A Bíblia nos fala que Jesus mandou os discípulos entrar no barco, e a Bíblia nos fala que o barco foi açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contrário. Irmãos, eu estou dizendo para você que toda vez que o vento sopra contrário, Jesus vai aparecer. Eu recebo e tomo posse. Olha que coisa forte. O mesmo vento que bateu nas ondas e lançou o barco para longe, foi o mesmo vento e o mesmo mar, porque a Bíblia nos fala que o vento soprava e as ondas se formou e lançou o barco para longe. Mas na terceira vigília da noite, Jesus veio de que jeito? Andando sobre as águas. O mesmo vento que açoitou o barco foi o mesmo vento e o mar que açoitou o barco, que foi lançando o barco para cada vez mais longe. E Jesus, a ponto de 3 horas da manhã, ele chegar no mar e andar sobre as águas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você entenda com isso, que o mesmo mar que lançou os discípulos para longe foi o mesmo mar que teve que se firmar. Se firmou para Jesus passar. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que não importa o que o seu inimigo está tentando, não tem jeito, ele vai ter que submeter. Pastor, mas eu não consigo. Não importa, o mar vai ter que se firmar. O mesmo mar que açoitou o barco foi o mar que teve que se firmar. Isso é só questão de fé, irmãos. Jesus olhou e falou: você açoitou o barco para longe, agora se firme para mim passar. Entendeu o mistério? A mesma dificuldade que você acha que está complicando, é ela que Deus vai usar para resolver aquilo que você acha que não tem jeito. Talvez você está pensando na sua mente: pastor, não tem jeito. Eu quero te dizer que foi o mesmo mar que se firmou, que açoitou as ondas, foi o mar que Jesus pisou, e ele se firmou para ele passar. Isso é muito bom, irmãos, porque isso me explica que o Deus que servimos tem total domínio sobre a dificuldade que estamos passando. Quem recebe isso no nome de Jesus?
Eu creio, irmãos. Eu creio no nome de Jesus, que ainda esse ano nós vamos ver o mar se firmar e nós vamos passar. Eu já preguei sobre isso esses dias. E eu falei sobre a igreja que fica no barco, é a igreja que sai do barco. Porque os que ficaram representavam a igreja, e o que desceu também outra igreja, que era Pedro. Eu não sei quanto a você, mas eu sou daqueles que descem do barco. Daqueles que falam: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Um culto é feito de atitudes. Um culto é feito de desafios. Não dá para ficar num ambiente como esse e ficar: será? Como assim? Não tem jeito para mim. Não, um culto é feito de desafio. Pedro falou: se é o Senhor mesmo, para aí então, que eu quero ir até o Senhor onde tá, e eu quero ir no mesmo nível que o Senhor tá. Está entendendo o mistério? Um culto é feito, irmão, de desafios. Um culto é feito, irmãos, de decisões. Ele decidiu descer. Todos poderiam ter descido, sim ou não? Sim ou não, irmão? Irmãos, eles poderiam ter brincado naquele mar de futebol, ou de tacar peixe um para o outro. Sim ou não? Poderia ter descido todos. Mas quem desceu? O que teve atitude e resolveu desafiar em uma situação difícil. Está entendendo o mistério, irmãos? Pouco tempo antes, eles estavam chamando Jesus de fantasma e estava todo mundo abraçando com medo. Olha o contexto. No mesmo tempo de medo e de não reconhecer quem vinha lá, foi o mesmo tempo que Pedro toma a decisão. O que você quer dizer com isso, pastor? Nesse mesmo tempo aqui, tem como você ser o que fica no barco ou o que desce do barco. Nesse mesmo tempo aqui, tem como você decidir se você vai tomar uma decisão, e dentro dessa decisão você vai desafiar o problema, na verdade, que existe na sua frente. Porque é fácil a gente falar, sim ou não? Você já viu alguém andando sobre as águas? Você já viu alguém tranquilamente andando sobre o mar? Tranquilo, caminhando, tranquilo, 3 horas da manhã, de boa. É muito fácil falar. Mas Pedro tomou uma decisão que muitos precisam tomar. Porque a oportunidade só teve uma. Tem oportunidade de sinais e milagres na minha e na sua vida, que são geradas só uma vez. Entendeu o mistério aí? Jesus andou nas águas de novo. Pedro andou de novo. Os discípulos tiveram outra oportunidade de novo. Tem oportunidades que Deus faz. O que você quer dizer com isso, pastor? Nesse ambiente é uma oportunidade de andar. Que depois que eu desligar o microfone, acabou. Pastor, prega de novo. Não, irmão, nem lembro o que eu preguei dessa vez. Posso pregar a mesma palavra diferente, mas nessa veia de revelação, nessa unção. Porque hoje eu vim aqui, irmão, te desafiar. Hoje eu vim aqui te incomodar. Talvez você vai perguntar: não está agradando. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero te desagradar neste lugar. Eu quero que você fique pensando assim: como assim? É assim, irmãos. Essa oportunidade é a de descer do barco. Porque nós esperamos mudanças que Deus espera ação de nós. Ficou ruim, ficou? Fala ao seu irmão: chupa essa manga azeda, põe sal e manda para dentro. Fala para ele, irmão: chupa essa manga azeda aí. Nós esperamos mudanças que Deus espera de nós ações. Ah, pastor, não vai mudar. Esse ano não vai mudar. As coisas não estão. Deus está esperando uma ação de descer para que a manifestação aconteça. Entenda isso. O mar já estava firme, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Estava firme. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O milagre já está acontecendo, só falta você descer. Ah não, irmão, ah não. O mar já estava firme, o milagre já está acontecendo, só falta você descer. Já está acontecendo algo aqui, irmão. Jesus só falou: estou parado, Pedro, vem. Já está firme aí, ó. Vem você, vem. Até o Judas podia. Apesar que eu queria que ele afogasse, mas deixa quieto. Mas podia, o Judas não podia? Podia, irmãos. O milagre já está acontecendo. Só está faltando gente de coragem para descer do barco. Só está faltando gente para falar assim: ó, fica aí, Jesus, que eu vou até o Senhor no mesmo nível, firmando os meus pés sobre o mar.
Eu não sei quanto a você, mas eu preciso viver algo de Deus nesses dias. Sim ou não, irmãos? Quem toma posse disso? Quem recebe isso no nome de Jesus? Quantos desse ano quer governar ainda esse ano algumas áreas da sua vida? Eu estou falando que alguns ventos contrários sopram, irmãos, e nos roubam o nosso propósito, nos roubam os nossos sonhos, nos rouba, irmão, a nossa coragem, nos rouba a nossa determinação. Mas nessa noite eu quero falar para você em um nome de Jesus. Fala comigo, eu preciso entender isso. Fala assim: você consegue governar em 5 áreas da sua vida. Fala para o seu irmão, você consegue governar em 5 áreas da sua vida. Fala comigo, você consegue governar na sua vida se você governar 5 áreas da sua vida. Quantas áreas? Fala 5. Simples. Essas 5 áreas. Isso aqui é uma chave tremenda. Você precisa governar, primeiro, sobre a sua mente, sobre os seus olhos, sobre o seu ouvido, sobre a sua boca, sobre a sua genitália e sobre o seu coração. Quantas áreas? 5. Olhos. 6 não, 5. Por que 6? Olhos, nariz. Não. Nariz. Não. Olhos o quê? Boca. Coração e a mente. Então vamos lá, mente. Olho. Vamos lá, irmão. Mente, olho, boca. Irmão, boca é o principal, sim ou não? Boca para mim, irmãos, é o principal. Porque o povo para conversar mais do que nós está difícil. Sim ou não? Isso é errado. Quantos, irmãos? Eu vou falar. Abra comigo em Gênesis 5. Mente, olhos, boca, coração e genitália. O que é isso, pastor? Vou te explicar isso agora. Você vai ver o que é isso aqui. Ainda esse ano você vai transicionar algumas coisas e vai falar: meu Deus, quem governou nessas 5 áreas? Está em Gênesis. Abra comigo Gênesis 40. Essas 5 áreas esse homem governou e ele me impressionou. Gênesis 40. Primeiro, Gênesis 40, 14. Quero falar sobre José. Ele governou nessas 5 áreas. Porque a gente acha que ele governa lá no palácio. Não, ele governou bem antes. Porque a gente quer governar no sucesso e esquecemos que é no fracasso que chegamos ao sucesso. Pegou o mistério aí? José governou nas 5 áreas. Governou na boca, governou nos olhos, governou no coração, governou na mente, governou na genitália. Vamos lá? Quem achou Gênesis 40? 40, 14. Vamos lá, mente. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de quê? De compaixão, e que faça menção de quê? De mim. De mim a quem? E faze-me sair desta casa, porque de fato fui o quê? Fala assim, roubado quer dizer levado à força. José está falando, eu fui roubado e foi levado à força. Olha que coisa interessante. Aqui ainda tem o quê? E tão pouco aqui nada tenho feito para que me... Essa declaração José estava fazendo quando ele estava interpretando o sonho do copeiro e do padeiro. Mas sabe o que é o interessante? O tanto que a mente dele, José já tinha passado rejeição, já tinha sido vendido, tinha vindo da cova, tinha vindo na verdade naquele lugar do Egito, onde os mercadores colocaram ele seminu, venderam ele, lançaram ele na casa de Potifar. Ele já estava, na verdade, tinha saído da casa de Potifar acusado, e ele já estava na prisão do governo, na verdade, do faraó, uma prisão federal, uma prisão, um caça, um calabouço. E mesmo assim, olha como a mente de José estava. Ele falou assim, quando você estiver na frente de faraó, lembra de quem? Não só uma pessoa muito bem resolvida na sua mente poderia falar isso. A metade das pessoas que nós conhecemos, passasse uma dessas coisas, já não suportaria mais. Sim ou não? Uma dessas coisas, eu falei de várias. Foi vendido, foi preferido, na verdade era predileto de seu pai, invejado pelos seus irmãos. Foi vendido, jogado na cova, levado, na verdade, a um mercado, colocar ele sempre no pelado, vender ele, jogar ele na casa de Potifar. Começou a trabalhar, na verdade se destacou lá.
Ele foi acusado de ter estuprado a mulher do primeiro-ministro do país, na verdade, do segurança do faraó, do homem-chefe, num cargo chefe de faraó. Olha que coisa forte, irmãos. E quando ele vai falar dele, ele fala assim: eu sou um fracassado, nada deu certo para mim, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, nada para mim dá certo, as coisas para mim não vão bem, eu não consigo fazer nada, eu sou triste, eu sou infeliz, eu não dou conta de fazer. Foi assim que ele falou. Ele falou assim: lembra de mim, eu estou aqui na verdade nesse lugar, mas não era para mim estar aqui. Isso é uma mente de uma pessoa, irmão, que governa com entendimento. Eu não era para estar aqui. Isso nos explica, irmãos, muita coisa, porque o campo de batalha está na onde? O inimigo ataca mais na onde? Na nossa mente. Porque, entenda isso, o passarinho ele pode até sentar na sua cabeça, ele não pode fazer o quê? Porque se ele fazer ninho dá fruto, e esse fruto permanece. José, quando foi falar de si mesmo, ele falou assim: olha, eu não devo nada, nem era para estar aqui. Quando você estiver na frente do rei, lembra de mim. Como assim, irmão? Lembra de mim. É uma pessoa da mente muito bem resolvida, de uma mente, irmãos, hoje a mente das pessoas estão um caos. A mente das pessoas hoje está uma bagunça, principalmente dessa geração mais nova. Dá uma bagunça. Eles não sabem o que quer, não sabem o que é, não sabem o que vai fazer, não sabem o que vai decidir. E a mente de... Existe uma aflição das nações, sim ou não? Existe uma venda de remédio em massas para doenças psicossomáticas, doenças da mente. Existe um símio do pânico, uma depressão, uma angústia, uma aflição. Existe algo atingindo, irmãos, o povo. Eu não estou falando só o povo, eu estou falando o povo em massa, irmãos. Nós estamos analisando a mente de quem ficou, fala comigo, firme. Em meio às dificuldades, permaneceu firme. Isso é muito forte, irmãos. Porque nessa noite Deus pode te dar uma mente de governo. Quantos precisa governar na sua mente? Irmãos, é na mente que está a rejeição, que está a culpa, que está o fracasso. Na mente que está a palavra: eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou avançar, não vou conseguir. É na mente. É uma questão, irmãos, que José conseguiu governar a sua mente. Governando a sua mente, você governa as suas ações. Está entendendo isso, irmãos? Se na sua mente você está falando: eu não consigo, eu não dou conta, a sua ação vai ser conivente àquilo que você está pensando. Esse desânimo, essa fraqueza que dá na gente, ela não nasce no corpo, ela nasce na mente. Está entendendo isso? Esse fracasso que nasce na gente, ele não nasce no corpo, ele nasce no pensamento. Ele nasce na mente. E José governou porque depois que ele interpreta o sonho, ele fala assim: quando você estiver na frente do rei, lembra de mim. O que ele quis dizer? Eu continuo no propósito, eu continuo firme, eu continuo na verdade com o Senhor. Eu não era para estar aqui, eu estou no lugar errado. Eu nasci para governar e nasci para vencer. Fala comigo: eu nasci para governar e nasci para vencer. Não fala forte: ó Satanás, eu nasci para governar e eu nasci para vencer. Ora, eu sei que é difícil na sua mente entender isso, mas você nasceu para governar e nasceu para vencer. Oh, yarabadai do comanai, darabadarakat no comanai. Eu creio. Nada vai impedir uma pessoa de uma mente convicta daquilo que Deus te chamou e te escolheu para fazer e para ser. Deus te chamou e te escolheu para ser, irmãos, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Ah, não, irmãos. Ele me chamou e te chamou para ser mais do que vencedor nele. Mas aí vem uma mente, irmãos, ferida, fracassada, afligida em algumas áreas. E aí o inimigo entra ali, ele só precisa de uma brechinha, sim ou não? E quando ele entra o que? Fala, derrubando tudo. Tem pessoas que uma área da sua mente tem uma dificuldade, o inimigo entra e ele bagunça tudo. Aí você começa a pensar: Deus me esqueceu, Deus não vai fazer, Deus não está vendo, Deus não vai agir, não vai ser operado, esse milagre nunca vai acontecer. Eu nasci para ficar desse jeito, nada vai dar certo para mim. Como eu já pensei assim, irmãos, que nada ia dar certo para mim.
Mas quando Deus muda a sua maneira de pensar, Ele muda a sua maneira de agir. E isso é muito bom. Eu me lembro quando eu comecei a ler a palavra. Comecei a ler o quê? Porque crente lê a palavra, sim ou não? Não, vou perguntar de novo. Crente lê a palavra, sim ou não? E eu me lembro que o pastor perguntava para mim: Wesley, você está lendo a Bíblia? Eu falava assim: pastor, eu estou lendo. E ele me perguntava assim: Wesley, você está lendo? Eu falei: estou lendo. E ele perguntava a terceira vez: Wesley, você está lendo? Eu falei: estou lendo. E ele perguntava: você está entendendo alguma coisa? Eu falava: nadinha, é a mesma coisa de ler inglês. Ele falava assim: continua, porque vai dar certo. E depois eu continuando lendo, eu falava: esse pastor, eu não estou entendendo por quê. Ele falou que vai dar certo, mas eu estou lendo e não estou entendendo. O nosso maior erro é ler para entender. E a palavra tem o poder de manifestar na minha e na sua vida até sem a gente entender. Quem pegou o mistério? A maior queixa é o que? Eu estou lendo e não consigo. E essa desculpa é um canal para não ler mais. A gente para de ler pelo fato de não estar. Entenda isso, Deus não precisa que você entenda para fazer algo na sua vida. A palavra tem poder em si própria para manifestar na sua vida transformação, só pelo fato de você estar lendo e declarando. E um certo dia eu cheguei para ele me pegou: Wesley, eu estou lendo. E ele perguntava: você está entendendo? Eu falei: nada. Ele falava: continua lendo, porque vai chegar uma hora que você vai entender. Eu falei: amém. E ó, fala comigo: leio, e li, e li, e li, até um ponto que cheguei o quê? A entender aquilo que estava lendo. Hoje é bem mais fácil. Você dá um mundo, dá para você entender muita coisa, não é verdade? Não é verdade, irmão? É que você lê um negócio e fala: não estou entendendo. Você dá um Google aí e entende muita coisa. Mas tem coisas que só são arrancadas no Espírito. Quem está entendendo o mistério? Tem coisas que estão escondidas aqui, que são tesouros, que você tem que cavar bem fundo, horas cavando, para entender aquilo que o Espírito vai te revelar. E é nesse ponto que a nossa mente, infelizmente, não consegue avançar. Eu creio que ainda esse ano, irmãos, Deus vai fazer algo muito grande nas nossas vidas. Fala comigo: José governou nos seus olhos. Abre comigo, por favor, 41:56. José governou na onde? Fala olhos, fala de visão. Fala visão. Fala visão é maior do que vista. Enxergar uma coisa, ter visão é outra. Você sabia que nessa pandemia 40 pessoas no Brasil de 2020 a 2021 ficaram bilionárias? Porque tiveram visão. Porque no mesmo lugar que estão as reclamações, estão as oportunidades. Enquanto uns reclamam, os outros o quê? Vê o quê? Uma oportunidade. Enquanto você só fica reclamando, o outro enxerga e fala: tem uma oportunidade nessa reclamação. Essa reclamação é um nicho. Essa reclamação, na verdade, é uma oportunidade da minha ação na reclamação do outro. Pegou o mistério aí? 40 pessoas ficaram bilionárias no Brasil na pandemia. Aumentou 40 pessoas bilionárias. Porque no mesmo lugar que estão as reclamações, estão as oportunidades. Então vista é o quê? Inimiga da visão. Porque tem hora que você comenta alguma coisa, a pessoa só tem vista. Ela fala o quê? Isso não vai dar certo não. Vi muita gente tentando fazer isso e deu errado. Isso aí, ó, já passou muito tempo, você não vai conseguir fazer isso aí não. Isso aí, ó, você já vai começar a falar, não mexa com isso. Por quê? Você está falando com quem tem o quê? Fala comigo: vista. Ele só consegue enxergar aqui, ó. Visão, você enxerga além. Eu me fiz essa pergunta muitas das vezes. José tinha o quê? Fala comigo. Tinha o quê? Olha o que ele faz. Havendo, pois, fome sobre o quê? Deixa eu ler aqui. Havendo o quê? Ed, abre aí, por favor, 55. Vai ficar melhor para a gente poder explicar. Eu já estou encerrando. 55. Calma aí, já estou. Vai caminhar, vai dar um salto aqui que você vai encaixar. E tendo toda a terra do Egito, tinha o quê? Fala comigo. Onde tem fome? Não, fala bem forte. Onde tem fome? Não, mais forte. Onde tem fome? Tem muita necessidade. Fala: tem muitas reclamações.
Fala, mas na fome surgiu uma oportunidade. Entenda isso. Eu me fiz essa pergunta por horas. Eu nunca entendi isso aqui. Entendi nessa semana. Eles foram a quem? A quem? Não, eles foram a quem? E foram a quem lá? E tendo a terra do Egito fome, clamou o povo a quem? Clamaram por quê? E Faraó disse a todos os egípcios: ide a quem? O que ele vos disser? Faraó, o que Faraó entendeu? Faraó entendeu que a gente precisa entender. Que tem hora onde você busca a resposta, não está em quem você está buscando, mas está no mistério de quem na verdade agiu antes de acontecer a dificuldade. Entendeu o mistério aí, irmãos? Quem tinha agido antes da fome chegar? José. Amante de quem? De Faraó. O Faraó entendeu o nível de hierarquia e de autoridade. Falou, não sou eu que resolvo, quem resolve é o José. Foi ele quem guardou o trigo, foi ele quem na verdade juntou o trigo, é ele quem fez as reservas. Vai a quem? A José. Quando eu li isso eu me escandalizei. O que José faz? Tinha o que na terra? Fala necessidade. Fala muita necessidade. Mas era um lugar, fala comigo, da oportunidade. Nenhum crente entende isso, porque a gente é moralista, a gente é religioso. Olha o que José faz. E tendo toda a terra do Egito, o quê? 56, Ed, por favor. Havendo, pois, fome sobre toda o quê? Abriu José em quê? Havia mantimento e vendeu a quem? Porque a fome o quê? Agora pergunta para mim, por que ele vendeu e não deu? Geralmente, tudo aquilo que você ganha de graça, você não dá valor. Se ele desse dado, ia haver um desperdício grande e não ia dar os 7 anos. Tá entendendo isso? Tem coisa que não é para dar de graça. Tem coisa que você tem que entender o valor. Tá entendendo o mistério aí? Tem coisas que eu escandalizei. Eu falei, meu Deus, por que ele não deu? Era fome na terra. José não deu mais. Faraó falou para ele vender. Porque ele tinha o quê? E não vista. Nós daria tudo e ainda ficava falando, eu sou crente mesmo. Como eu sou bom. Nossa, olha, eu sou sempre diretor do céu nessa ação. Pensou nisso? Como que eu sou um crente bom? Mas eu sou uma pessoa muito boa. Olha a caridade que eu estou fazendo. O que é isso, meu Deus? Olha a terra toda com fome e eu dando o trigo. E o povo achando que o trigo nunca ia acabar e dispensaria tudo e não daria os 7 anos. Tem coisas que não é para ser dada, tem coisas que tem que ser vendidas. Porque ao mesmo lugar que estão as reclamações, estão oportunidades. Eu me escandalizei com isso, mas eu entendi que tudo aquilo que a gente ganha de graça, a gente não dá valor. Havia o quê? Havia o quê? Fome. E vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Fala comigo, tem coisas que eu não posso dar de graça. Tem coisas que tem preço, mas tem coisas que tem valor. Quem está entendendo o mistério? Tem coisas que tem o quê? Preço. Tem coisas que tem. E o que tem valor não tem preço. Entendeu o mistério? Fala comigo, José era um homem de visão. 2 coisas. Primeiro na mente e depois na onde? Nos olhos, na visão. Se eu governar a minha mente, se eu governar os meus olhos, eu vou viver uma vida excelente diante da parte do Senhor. Segunda coisa, fala comigo, na boca. Terceira coisa, fala na boca. José governou na onde? Na sua. E aqui é o lugar do mistério. Abra comigo. Na 41. 41:16. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos ler a partir do 14. Ele governou, fala comigo, na boca. Você consegue governar na sua vida se você governar quantas coisas? 5 coisas. Já foi agora 2, terceira, na boca. Gênesis 41:16. Vamos ler a partir do 14. Então mandou Faraó chamar a José e o que? Ou fizeram sair logo do caça. E o que? Barbeou ele, mudou as suas vestes, pôs vestes lindas, finíssimas. E apresentou a quem?
Faraó disse a José: eu tive o quê? E ninguém há que possa o quê? Interpretar. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves o quê? O interpretas. O que José responde? O que ele responde? A maioria dos crentes ia falar assim: sou eu mesmo, eu sou bom mesmo. Revelei um sonho lá dentro da cadeia que o senhor ficava bobo. Tinha 2 caras, o senhor até matou um. Deu um BOzinho para ele, o senhor matou ele no dia do seu aniversário. O senhor fez um banquete, cortou a cabeça dele e pendurou. Tem muita gente que não recebe bênção porque não governa a sua boca. Tem muito, eu coloquei que a maioria das nossas bênçãos estão impedidas pela nossa boca. Não é o Satanás, não é o tranca-rua, não é o enxucaveira, não é a pomba gira, Maria Padilha, não é, é a nossa boca. José não perdeu tempo em exaltar o nome do Senhor. Ele falou assim: mas não é o Senhor que está. Ah, pastor, ele só falou isso porque estava na frente, Faraó. Não, os 2 na cadeia, ele falou a mesma coisa. As revelações são de Deus. É Deus quem vai dar a sua interpretação. Se nós governar a nossa boca, irmão, não tem como dar errado. Mas é a coisa mais difícil de governar, é o quê? 90% dos seus problemas saíram da sua boca. 90% dos meus problemas saíram dos meus lábios. 90% das minhas lutas saiu porque eu falei demais. Não devia ter falado tanto. 90% da minha, na verdade, porque a Bíblia fala que assim como eu estou julgando, é você. Então essa fala, a lei da semeadura, eu julgo e depois eu sou. Na medida que eu julguei, eu estou experimentando aquilo que falei. É muito tenso, meu irmão. Fala comigo, nós somos refém das nossas palavras. Então você consegue governar, se você governar, em quantas áreas da sua vida? 5 áreas da sua vida. E a mais importante é a nossa boca. Porque muitos dos nossos fracassos não é o diabo, mas é as nossas palavras. Ele tinha tudo para falar, é verdade. Estou muito tempo nesse carro, passando de vida, eu estou quieto injustamente. Mas deixa eu te explicar a minha história, não. Ele foi sensato. Só o nosso maior problema também, a gente é insensato na hora que tem que ser sensato. A gente não tem senso na hora que tem que ter senso. Senso, que senso, pastor? O senso espiritual. A gente conversa demais na hora que vai ficar calado. E na hora que é para falar, a gente fica calado. Irmão, adora o Senhor, ore o Senhor, clame ao Senhor. E você está assim: fizeram essas lâmpadas aqui certinho. Essas lâmpadas aqui tá tudo errado. Irmão, adora o Senhor, busca. Tem hora que a gente tem que falar, a gente fica o quê? Calado. E tem hora que é para ficar calado, a gente o quê? Fala demais. Eu consigo governar. Se eu governar quantas áreas da minha vida? 5. E a boca é algo impressionante. A maioria das nossas derrotas saiu da nossa própria boca. A maioria das coisas que foram travadas saiu da nossa boca. Tem muita bênção esperando o quê? O agir das nossas palavras. O anjo falou para Daniel: Daniel, eu vim por causa das suas palavras. E ele falou assim: Daniel, tu és muito amado no céu, e eu vim por causa das suas. Então as suas palavras atraem a ação de Deus, mas também bloqueia a manifestação de Deus na nossa própria vida. Quando a gente conversa demais, quando a gente fala demais, quando a gente quer julgar demais, quando a gente quer ser juiz dos outros, quando a gente quer saber quem foi para o céu, quem foi para o inferno. É interessante que a gente ama saber isso, né? Mas só vai dar para saber quando chegar lá. Fala, está repreendido. Todo mundo vai para o céu, irmão. Agora se vai ficar lá, eu não sei. Mas que vai subir, vai. Todo mundo vai subir para ser julgado, absorvido ou condenado. Mas todo mundo vai para o céu. Uma hora todo mundo vai se apresentar diante do trono do Senhor. E Deus vai julgar todas as nossas obras e todas as nossas palavras que saiu da nossa boca. Fala para o seu irmão, misericórdia. Esse negócio é tão sério que Davi falou assim: Deus, eu não aguento mais sofrer, põe um guarda na minha boca. O que ele pediu?
Deus falou, Davi falou o quê? Põe um guarda na minha, para que eu não peque contra o Senhor. E tem gente que vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e não acha que vai chegar a conta, mas a conta chega. E fala pro seu irmão, é débito em conta. E nunca a fatura é o endereço. Deus, você quer do irmão fulano, da irmã fulano. Não, é certeza. Eu falei desse tanto, falou. Tá tudo anotadinho. Falou sim. Tá tudo certo. Sabe quando você fica, não dá nada dar certo, mas isso é um fracasso, isso não dá certo. Quando a gente fica xingando. Irmão, tá tudo anotadinho. Tem crente que ama chamar desgraça. E tá chamando a desgraça mesmo. É a ausência da graça de Deus. Você está desprovido da graça que você está invocando. Pensa nisso, irmão. Aí fala, pastor, nada dá certo. Esse ano para mim nada deu certo. Precisamos o quê? Governar o quê? A nossa boca. Pastor, tem como cancelar uma palavra que foi falada? Tem. Que jeito? Se vocês me perguntar, eu falo. Não, vamos lá de novo. Que jeito? Vou perguntar de novo. Tem como cancelar uma palavra que foi liberada? De que jeito, irmão? Liberando uma palavra em cima. Liberando uma palavra de resgate, uma palavra de posse. Liberando uma palavra, porque a palavra que é lançada, ela não volta. Mas uma palavra liberada anula a que foi lançada. Percebe? Quem toma posse disso? Creio nisso, em nome de Jesus. Eu tomo posse disso, em nome de Jesus. Porque tem muita palavra, irmão, tem muita gente que dá muita munição para Satanás. O diabo nem tem o que fazer, mas a pessoa conversa, estava até tranquilo, estava na hora de almoço. Estava aqui tranquilo na hora do almoço, mas a pessoa acabou de falar, eu vou ter que agir. Ele está invocando, ele está chamando, ele está querendo passar pela vida. Ele está querendo viver isso. Um dia, eu estava na agenda, era até outro irmão. Mas já que esse daí não está vigiando, eu vou ter que agir na vida dele. É legal isso, né, irmão? Saber disso. Que tem muitas das vezes que é a gente que solta o pitbull atrás da gente mesmo. Não é verdade, irmão? Pior que o diabo tem nada para fazer, tá lá quietinho, amarrado, a gente vai lá e solta o pitbull atrás da gente mesmo. Conversando demais, falando demais. Fala comigo, eu preciso governar minha boca. Abra comigo aí, Gênesis 39. Isso aqui para mim mexeu comigo. Governar sobre a genitária. 39, 7. Isso aqui é muito forte. Calma aí, vou terminar nele. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em quem? E disse, deita-te com. Entenda isso. O inimigo sempre vai estar de olho na bênção. José era o quê? Fala assim, uma bênção. Vou perguntar de novo, José era o quê? Uma bênção. Todo mundo tem uma bênção na sua casa. E o inimigo está sempre de olho na sua bênção. Pastor, lá em casa não tem bênção nenhuma. É porque você está cego e sem visão. Porque todo mundo tem uma bênção na sua casa. Estou liberando. Se você quiser acessar, você acessa. José estava indo na casa de quem? Fala Potifar. José era o quê? A Potifera, que era a cabulosa, colocou os olhos em quem? Na benção. E falou para a benção: você vai virar maldição quando você deitar comigo. Eu estou cansado de te ver a benção. Está entendendo o mistério, irmão? Você já é uma benção, mas o inimigo está sempre de olho para deixar você deixar de ser benção, para fazer você deixar de ser benção e se tornar maldição. Falou: você vai deitar comigo. E o José, que era uma benção, falou o quê? Ok, como quem é uma benção age. Olha aí, deita comigo. Porém ele respondeu e disse: a mulher do seu senhor. Eis que o meu senhor não sabe do que há nesta casa comigo. Que há na casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tens. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma dessas coisas vedou senão o quê? Então entenda, você é uma bênção, não é? Sim ou não? Vou perguntar de novo, você está com dúvida? Você é uma bênção ou não? Mas não é porque você é uma bênção que você não pode, na verdade, ser privado de algumas coisas. Porque tem gente que acha: eu sou uma bênção, eu sou pastor, eu sou ungido, eu sou profeta, tá achando que pode mexer em tudo e não pode.
Não é pelo fato de você ser uma bênção, não tem coisas que são privadas a você. Tem coisa que não é pra você pôr a mão, tem coisa que não é pra você pôr o olho, tem coisa que não é pra você pôr, na verdade, não é pra você falar. Tem coisas que tá o quê? Fala comigo, verdade. E ele falou, eu sou uma bênção, mas você, meu senhor, vedor. Não vai rolar não. O que ele diz aí? Versículo quanto? 9. Por quanto é o quê? É o 10, né? Aconteceu o quê? 9. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa perdoou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu o quê? Tamanha maldade, pecaria contra quem? O fato de você ser uma bênção não te isenta de pecar contra quem? Entenda aí, ser uma bênção, mas tem que vigiar, viu? Tá entendendo o mistério? Quem pegou aí? E aconteceu o que? Falando ela, cada dia José insistiu, e não lhe dando o que? Ele ouvido, para deitar-se com ela, e está o que? Com ela. Sucedeu o que? Um certo dia ele veio à casa para fazer o que? Seu serviço. E nenhum do que? É verdade. É porque você é uma bênção, o inimigo não pode armar cilada. Está entendendo o mistério, irmãos? Precisamos vigiar. 12. E ela lhe pegou pelo que? Dizendo, deita-te comigo. E ele o que? Meu Deus, fala comigo, meu Deus. 13. E aconteceu que vendo ela que o que? Deixar a sua roupa. E o que? Fala comigo, fugiu 2 vezes. Apareceu 2 vezes no texto. Clamou aos homens de quê? Chamou o quê? O que quer dizer isso, você governar nessa área? Que tem problemas que não dá para enfrentar, tem que fugir. Tá entendendo o mistério? Este tipo de problema aqui, ó, não dá para enfrentar, tem que o quê? Fugir. Mas nós foi ensinado a não. E tem coisas que não é da nossa área, é pra gente o quê? Fugir da aparência do. José falou, não vai dar para enfrentar, não vai dar para discutir, não vai dar para explicar, eu preciso só perna para quem tem. Porque nessa área não tem ninguém espiritual, é positivo e negativo, juntou dá choque, a fase cai, irmão. Fica tudo escuro. Depois você não sabe onde você está. Não é verdade, irmão? Vai cair a fase. Caiu a fase. É muito perigoso. Tem coisas, problemas que não é para enfrentar, não dá para explicar. Pois é, eu sou uma bênção, estou aqui, faraó, Deus me abençoa comigo, eu sou muito próximo. Não, vamos orar aqui em línguas, não, vamos fazer uma oração, vamos ler um salmo. Não vai rolar não. Vaza. Tem problemas que tem que sair, tem problemas que você sabe que vai dar errado, que isso não vai dar certo, que esse negócio vai dar errado, e a gente tá lá brincando com o problema. Pois é, vamos conversar, senta aí na cama. Você já puxou a roupa dele? Senta aí, não vai dar certo não. Ele, ó, perna para quem tem. A mulher mandou chamar o servo e levantou uma calúnia contra ele. Mas José manteve a sua integridade para com Deus e para com os homens. Sabe qual é o nosso maior erro? Querer enfrentar aquilo que é para fugir. Está entendendo o mistério, irmãos? Tem gente que já foi liberto numa área e está lá pertinho daquilo que ele foi liberto. Está brincando com coisa séria. Está entendendo o mistério? Acabou de ser transformado numa área e está lá no mesmo lugar. Não, eu estou liberto, eu sou forte, nem me atinge, nem vontade eu tenho mais. Vai brincando. Nessa área não tem ninguém espiritual, viu? É totalmente natural. Está entendendo o mistério, irmãos? É uma benção, mas tem que, vigiar. Terceira coisa, fique de pé no nome de Jesus. Você está ligado, quinta coisa. Estou brincando. Quinta coisa. 43, versículo 27. E nós vamos encerrar. 43, 27. Para você ter uma vida de governo, você tem que governar nessas 5 áreas. E entender que o vento sopra contrário, não para te humilhar, nem para te subjugar, mas para te fortalecer. Olha que coisa forte. Ele governa por último na onde? Fala comigo, coração. Olha o que diz o texto. 27. Quem está comigo? E ele lhe respondeu como estava e disse: vosso pai, o ancião de que falaste, está o quê? Ainda vive? Fez 2 perguntas.
E eles disseram: bem está o teu o quê? Servo. Nosso pai vive ainda. E o quê? Abaixaram a cabeça e se inclinaram na onde? No chão. Esse texto está falando que quando eles vão a primeira vez e volta para pegar a segunda vez em comida e vai comer na casa de José. Olha que coisa interessante. Por isso que eu estou falando sobre governar o coração. 29. E ele levantou os seus olhos e viu a quem? Seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem falastes? Depois ele disse: o quê? Deus te dê a sua graça, meu filho. José viu Benjamim e o coração dele vai saltar dentro do peito. E José, o quê? Apressou-se, porque o quê? As suas entranhas comoveram-se por causa de quem? Por causa do seu irmão. E entrou na câmara e fez o quê? Chorou. 31. Depois o quê? Lavou o seu e saiu. E o quê? Só uma pessoa de coração forte pode suportar isso. Entender que tem um tempo de chorar, mas também tem um tempo de lavar o rosto e voltar para a batalha. Está entendendo o mistério? Porque tem gente que só fica chorando. José falou: eu vou chorar aqui. As minhas entranhas se comoveu. Eu entendi, vi Benjamim, lembrei de minha mãe, lembrei de meu pai. Estou no confronto, não consigo me revelar quem eu sou agora. Eu tenho que liberar eles, voltar, pôr meu copo dentro do cesto, deixar eles embora, trazer de volta, para depois eu me levar. Só uma pessoa de coração forte suporta um negócio desse. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Ele estava prestes a liberar o perdão para os irmãos que tinha vendido, que tinha subjugado, ele ficou preso. Irmãos, a dor de José era tanto que ele teve 2 filhos, Benjamim e Manassés. Um para gerar alegria por tudo aquilo que ele tinha conquistado, e o outro para gerar esquecimento de toda a dor que ele tinha sofrido. Benjamim e Manassés. Só uma pessoa de coração, fala comigo muito forte, pode suportar isso. Entender que tem um tempo de chorar. Ele entrou na câmara e chorou. Mas depois ele saiu de lá, lavou o quê? O seu rosto e voltou. E falou para o servo: pode servir o pão, vamos participar da mesa. Está entendendo o mistério? Você precisa entender isso. O seu coração precisa entender isso. Existe o tempo de chorar, mas também existe o tempo de lavar o rosto e falar: pode servir o pão que nós vamos sentar na mesa e vamos resolver. Ah, irmão, você não está entendendo isso. José estava dizendo: pode servir o pão que nós vamos resolver. Eu não vou fugir, eu não vou correr, eu vou me revelar. Eu vou dizer aos meus irmãos quem eu sou. Isso fala muito sobre nós, irmãos, porque infelizmente nós ficamos chorando o ano inteiro e nunca entendemos que existe um tempo de lavar o rosto e voltar para a mesa e falar: pode pôr o pão na mesa que nós vamos resolver. Você só pode governar se você governar nessas 5 áreas. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Hoje é dia de pão na mesa, sim ou não? É dia que o Senhor deixou como memorial eterno. Jesus falou: faça isso até que eu venha. A Bíblia diz que, tendo partido o pão, dado graça, ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de... Semelhantemente, depois pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue. Isso é muito forte, irmãos. Eu não sei quantos ainda esse ano quer ter uma vida de governo nessas 5 áreas, mas eu te dei 5 chaves, 5 revelações tremendas, e te fiz entender que toda vez que o vento levanta é para você o quê? Viver um grande milagre. Então não dá para chegar segunda-feira, ô céus ou vida, não. Parte para cima, chora, depois lava o rosto e fala: pode pôr o pão na mesa que eu vou resolver. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Não dá para chegar segunda-feira, ô céu, sabe que, meu Deus, esse feriado, eu não tenho dinheiro, não dá para passear, e começa a lamentar, começa a falar com a boca. Ah, aí entra no Instagram, começa a ver foto, aí dá uma depressão na hora. Tá, ué, sim ou não? Começa. Todo mundo passeia, só eu que não. Todo mundo viaja, só eu que não. Já fez sei quantas viagens esse ano, mas tá lá reclamando. Mesmo jeitinho. Gente, mas fulano tá desse jeito já. Eu não evoluí nada. E Deus abençoa tremendamente sua vida. Te estou entregando chaves para chegar na segunda-feira. Sabe assim: eu posso até chorar, mas eu vou lavar o rosto e vou falar: põe o pão na mesa que nós vamos resolver. Ai, irmãos, não sei quanto a você, mas eu creio nisso.
que eu vou governar em nome de Jesus. Se eu conseguir governar essas 5 áreas da minha vida, vamos receber isso em nome de Jesus. E nós vamos orar. E nessa oração ela é bastante pessoal, irmãos, porque não tem como eu orar por você e nem para governar por você. Quem pode governar as suas decisões e as suas ações é só você. Tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Você tem decisões que, apesar de Deus não concordar, Ele permite que você tome. Sim ou não, irmãos? Apesar de não ser a vontade de Deus, Ele te dá a decisão de tomar ou sim ou não. Mas nessa oração eu quero que o seu coração nessa noite entenda esse propósito. Eu coloquei você em um lugar de transformação, em um lugar de entendimento nessa noite. Que você pode tomar posse dessa palavra e falar: Deus, eu quero isso para mim. Eu quero governar a minha vida, eu preciso governando essas 5 áreas. Coloca a mão no seu coração aí no nome de Jesus que nós vamos orar.